O que nós devemos temer? De verdade, o que nós devemos temer? Jesus vai nos ensinar o que nós não devemos temer e aquilo que a gente de fato deve temer. Fique conosco até o final desse vídeo, vai ser muito importante ouvir o que Deus tem para nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 12, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Meu querido irmão e minha querida irmã, você deve temer o quê? Jesus está ensinando. Você deve temer os homens? Não. Ah, mas os homens podem me fazer mal, os homens podem me fazer isso, me fazer aquilo. Não, não tema os homens. Porque eles não podem fazer nada com a sua alma. Ou seja, não tenha medo daquele que mata o corpo. Não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Tema a perdição da sua alma. Tema a perdição da sua alma. Então eu sei, não é que Jesus está sendo a favor da morte, não. Jesus só está falando que, assim como é horrível a morte do corpo, é mais horrível a morte da alma. Então tem muita gente que teme mais a morte do corpo do que a morte da alma. Tem gente que acha muito pior a perda de uma herança, a perda de um ganho material, do que a perda da sua alma. Então tem muita mais gente preocupada em não perder bens materiais, em não perder isso, não perder aquilo, do que e não está preocupado em perder a sua alma. Jesus está falando, você tem que temer isso, você tem que se preocupar com isso. A tua alma é importante. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não foi isso que Jesus falou? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aliás, é uma passagem que eu preparei para hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo de 30 a 31. Hebreus 10, 30 a 31. Pois bem, sabemos quem é que disse, minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Eu tenho que temer o dia do meu julgamento. E quando eu falo temer, não é um temer de medo, apavorado, ai, Deus vai me julgar e eu tenho que ficar apavorado, não. É um temer que me leva a amar a Deus. Você entende isso? Na igreja, quando a gente fala temor de Deus, não é você ter medo de Deus. Quando a gente fala temor de Deus, é que você começa então a amar a Deus. E o amor a Deus leva você a temer machucá-lo, magoá-lo, feri-lo. Então, quando eu amo alguém demais, eu não quero ferir essa pessoa. Se você ama muito a sua mãe, você não quer ferir sua mãe. Se você ama muito sua namorada, você não quer ferir sua namorada. Se você ama muito seu esposo, sua esposa, você não quer feri-los. Isso é temor. Então eu tenho que temer a Deus, eu tenho que temer esse julgamento.
Abra aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Você tem que entender que um dia vai chegar esse juízo. Então você tem que temer a segunda morte, não a primeira. É isso que Jesus está nos ensinando. Tema a segunda morte, que é pior do que a primeira. Apocalipse 20, de 14 a 15. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Essa é a segunda morte, meu irmão, que você tem que temer. A segunda morte é para alguém que viveu uma vida rebelde nessa terra. Não quis se converter-se, não quis mudar. Por isso, agora sim, abra aí sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36. Porque que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Jesus está nos ensinando a temer a segunda morte. Não é possível a gente viver uma vida de qualquer jeito nessa terra sem temer uma segunda morte. Ou seja, a pessoa achar que a vida é só aqui e agora. Não. Eu preciso entender que eu vou passar por um julgamento e eu não posso receber a segunda morte. Escreve aqui nos comentários: eu preciso temer a segunda morte, a segunda morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.